Que uma das realidades mais desagradáveis na vida, e é muito frustrante, é esse assunto dos conflitos. E resolver conflitos sempre acontecem entre relacionamentos e, infelizmente, todos temos conflitos. Se você está nos visitando hoje ou abençoando com a sua presença, eu lhe agradeço. Se você nunca teve conflito, e você pode talvez nos dar sabedoria, como você consegue fazer isso, porque todo mundo que eu conheço tem algum tipo de conflito, pessoal, no trabalho, família, consigo mesmo, e o problema é que a maioria das pessoas não sabem como resolvê-lo. Graças a Deus, a Bíblia nos dá muita informação, nos ajuda muito em como resolver conflitos, e o assunto dos conflitos sempre tem a ver com o coração, falta de compreensão, e podemos ter habilidade. A verdade é que podemos aprender a como resolver conflitos. Eu quero hoje dar uma olhada a esse processo da reconciliação, porque do que adianta você, depois de ter um conflito, entrar em comunicação, como temos aprendido até agora, com outra pessoa, para resolver o conflito e não ter a reconciliação. Ou seja, nós resolvemos os conflitos, mas o nosso relacionamento não continua sendo como era antes. É aquele negócio meio chato, meio como que fica um pouco azedo. E não é para ser assim. Não tem por que ser assim. Então, vamos começar essa lição 14, e vamos orar antes de continuar. Senhor, esta noite eu peço que você abençoe este tempo unidos, aprendendo, estudando a Tua Palavra. Nos ajuda, nos dá sabedoria, Senhor, para poder aprender a resolver conflitos. Te agradecemos no nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Uma vez mais, o processo de reconciliação. E esta noite a escritura que vamos utilizar, até agora temos estado usando Efésios capítulo 4, 1 a 3, mas hoje Jesus tem uma história, isso não é uma parábola, isso realmente aconteceu. Ele estava ensinando aos discípulos como trazer reconciliação após resolver o conflito. Então vamos ler juntos Mateus capítulo 18, começando no versículo 15 até o 17. Mateus 18, 15 a 17. Jesus fala: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular, ou seja, privado, e chame-lhe atenção para o erro. Não é, tu fizeste esse erro, cara. Não, olha, você percebeu que aconteceu isso, que você fez isso? Você chamar-lhe atenção com respeito ao erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão, ou seja, reconciliado. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com eles novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. Se ainda assim, ele quem é? O irmão que você teve, que pecou contra você, você teve conflito. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou como cobrador de impostos. Jesus é muito claro nesses detalhes aí, nesse processo de reconciliação. Vamos começar a dar uma olhada na primeira coisa que precisamos aprender, e isso é nunca assumir os conflitos de outras pessoas. Porque quantos sabem que existe essa possibilidade de que alguém está com conflito com outra pessoa, e em vez de resolver, como a escritura que Jesus nos diz, particular com aquela pessoa, a gente chama alguém. Olha, vem cá, deixa eu te contar, eu estou com problema com Joãozinho. Joãozinho, ele tirou meu doce, e ele comeu meu doce, eu fui, mas eu tenho vergonha de falar com ele, e eu quero contar para você me ajudar. Não, diz que precisamos evitar assumir os conflitos dos outros. Olha, por que você não resolve isso com o Joãozinho? Ou vá falar com o pastor ou alguém que possa lhe ajudar.
não me coloque no meio do seu conflito. Isso é o que acontece, porque a natureza humana tenta fazer com que outras pessoas se juntem ao nosso conflito, trazer para que quanto mais pessoas temos, mais confiantes nos sentimos, e também nos ajuda a sentir justificados. E o que acontece é que você acaba consumindo, fica cansado, fica triste, deprimido, por uma coisa, e a pessoa que você traz a esse conflito, que você puxa para o seu lado no conflito, é uma pessoa que acaba ficando triste, deprimida, não tem nada a ver com essa situação, é uma coisa que você tem que fazer com aquela pessoa. Então veja, uma vez mais, a Escritura, Jesus disse, se seu irmão pecar contra você, diga comigo, você, ou seja, não ir atrás de outras pessoas para resolver isso aí, é contra você, porque você tentar fazer perguntas simples, se alguém está lhe puxando no conflito deles, não vai resolver. Mas, por exemplo, você já conversou com eles? Você já tentou lidar com eles com respeito a isso? Se a pessoa diz não, é muito simples a resposta, é bem fácil. Você já conversou com eles? Não, eu estava assim, e seja qual for o não, ou o que acompanha o não, simplesmente dizer, por que você está conversando comigo? A Escritura, Jesus disse, vá falar em particular e chame-lhe a atenção. Resolva com ele, eu não tenho nada com isso, e isso ajuda muito em evitar que você seja tragado ou puxado aos conflitos dos outros. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é parte do processo de reconciliação é comunicar-se com a pessoa de uma maneira pessoal, ou seja, fazer tudo possível para não se comunicar pelo WhatsApp, ou pela mensagem, ou pelo e-mail, pelo correio eletrônico, pelo telefone, não, pessoalmente, não se comunicar com a carta, não, pessoalmente, é muito importante. Uma vez mais, a Escritura que Jesus nos deu, ele diz assim, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção. Não diz, manda um WhatsApp para ele, vê se ele responde. Porque você sabe, você manda um WhatsApp, a pessoa não vê, está ocupada, vê depois, ou já está chateado com você, não quer abrir, demora, aí você fica, poxa, nem quis falar comigo. Fale com ele, se comunicar pessoalmente, não de uma maneira por telefone, nada disso, porque se você não está disposto a se comunicar com essa pessoa, com a pessoa que pecou contra você, a pessoa que você está em conflito, você não pode ficar chateado, não tem direito, porque você não dá oportunidade a outra pessoa a se explicar, a se defender ou até aceitar a sua culpa. Então, se você não está disposto a se comunicar pessoalmente com aquela pessoa, você não tem direito a ficar chateado ou magoado com aquela pessoa. Por quê? Porque o que você está tentando fazer, comunicando-se diretamente com a pessoa, o que Jesus está querendo, o objetivo dele aqui, falando com essa pessoa em particular, ou seja, entre você e essa pessoa sozinho, sem ninguém para botar pitaco, sem ninguém para fazer cara, nada. Ou seja, mantendo o círculo do conflito pequeno, para que não comece a afetar todo mundo, porque assim vira fofoca. Uma vez que vira fofoca, a situação piora rapidamente. Você mantém um círculo pequeno, isso aumenta a chance de resolver as coisas. Aumenta a chance de resolver as coisas. Se é somente entre você e a outra pessoa está menos envergonhado. Ou é mais provável que diga, olha cara, desculpa, eu fiz, eu não sabia o que eu estava pensando, ou me perdoe. Mas se você traz mais pessoas, aumenta o círculo, vira boato, aí começam os problemas. Porque a pessoa pode ver que você realmente quer resolver, que você está interessado em resolver a situação, não destruir elas, não magoar elas, não humilhar essa pessoa. E o objetivo, lembre-se, da comunicação não é só
gritar um com o outro, na cara no outro, é resolver o problema. E então, a Escritura nos diz, se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Se ele ouvir, olha aqui, se ele ouvir, embaixo, se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Então, essa é a situação pela qual você tenta se comunicar pessoalmente. Então, outra maneira, o próximo passo no processo de reconciliação, se isso não funciona, se a pessoa não quer falar, não quer ouvir, não tenta resolver, briga, fica chateado, o que for, o próximo passo no processo de reconciliação é obter ajuda externa, ou seja, você tenta pessoalmente, um a um, resolver o assunto e não consegue, aí você procura ajuda externa. Nossa Escritura 16, mas se ele não ouvir, não tá interessado em resolver o problema, o que diz? Leve consigo um ou dois outros, não uma dúzia, não um batalhão, não conta para todo mundo, não coloca no teu Facebook, não. Leve consigo um ou dois outros e fale com essa pessoa novamente, para que tudo que você disser seja confirmado. Agora você traz uma ou duas pessoas que são testemunhas, ou seja, é que nem uma corte. Eles estão presentes, eles vão ouvir a conversa e eles vão poder ajudar alguém. Normalmente você procura uma pessoa que seja sábia, uma pessoa que tenha sabedoria, não uma pessoa de cabeça quente, não uma pessoa que é carnal. Foi tu dissesse isso? Não é possível, como é que tu faz as coisas? Que loucura! Não, uma pessoa sábia, não uma pessoa de cabeça quente, não uma pessoa carnal, não uma pessoa fofoqueira, de fama, uma pessoa imparcial, alguém imparcial que não vai ficar, mas eu gosto dele, por que você fez isso? Não, uma pessoa imparcial, sem preferência, e assim você pode, isso ajuda a acalmar as emoções, ajuda a aclarar o que você está procurando resolver a situação. As pessoas escutam, elas podem dar as opiniões dela, vocês dois estão dispostos a ouvir, e pode ajudar talvez, ou você ou a outra pessoa, a ver as coisas de um ângulo diferente. Mas procura uma pessoa sábia, uma pessoa de confiança, não uma pessoa fofoqueira, não uma pessoa que nunca vê, só porque uma vez te comprou um chocolate, um doce ou um presente que você gostou. Por quê? Porque tem momentos em que outra pessoa envolvida pode trazer mais sabedoria na solução, na situação. Uma vez eu tive isso, e trazer sabedoria, e trazer um curso mais sábio, uma maneira mais sábia de resolver. Às vezes, olha, eu uma vez passei por essa situação, ou uma situação parecida. São testemunhas. Então, isso também pode se utilizar. Também você pode levar 2 ou 3 pessoas. Se você se sente fisicamente ameaçado ou ameaçada, talvez não fale mais comigo, porque senão eu vou arrombar a tua cara. Ou você traz 2 pessoas mais para proteger ou evitar que o outro cara, a outra pessoa, fique com raiva, gritando, ameaçando. Então, também quando a outra pessoa talvez tenha um histórico de dizer mentiras o tempo todo. A outra pessoa, porque sabe que sempre mente, e traz umas pessoas com você, 1 ou 2 pessoas para... Então, se ele vai mentir, já não está mentindo só para você, e depois fica dizendo, você está mentindo. Não, se lembra de Joãozinho e Pedrinho que estavam do meu lado? Eles ouviram tudo. Eles estavam lá. Então, isso ajuda se a pessoa tem um histórico de mentiras. E também, quando a outra pessoa tem um histórico de bullying ou de manipulação, de querer, como é que diz? Fazer a outra pessoa se sentir mal, de manipular a outra pessoa. Eu conheço pessoas que gostam de manipular. Eu sei porque você está fazendo isso, você acha, e começam a manipular, e assim ajuda, evita isso. Evita que essa pessoa faça bullying. Nossa Escritura, versículo 16, diz a mesma coisa. Veja bem. Para quê? Para que tudo que você
disser, seja confirmado entre 2 testemunhos. Assim ninguém pode acusar você. Ninguém pode ficar dizendo, olha, aconteceu isso. Não, não é verdade, aconteceu aquilo. Bom, eu tenho 2 testemunhas, ou 3 testemunhas que estavam lá comigo. Eles ouviram tudo. O próximo passo no processo de resolver, de reconciliação, é envolver a igreja. Envolver a igreja. Isso não quer dizer que você fica na frente da igreja e começa a falar para todo mundo, irmãos, irmãs, escuta o que aconteceu comigo. Você não tem ideia, escuta, olha, isso é fulano de tal que está entrando na porta agora com sua família e seus filhos, o outro dia, e não faz aquele drama, não, de maneira nenhuma. Às vezes o conflito se torna maior do que uma coisa pessoal entre 2 pessoas. Às vezes a coisa começa a crescer e você convida 1 ou 2 pessoas de confiança, 3, como Jesus disse, e a situação não se resolve, continua a mesma coisa. É nesse momento que talvez possa ser necessário envolver a igreja, mas não é na frente da plataforma, na frente do púlpito, dizer para todo mundo, antes que todo mundo saia do altar, num domingo de manhã, quando a igreja está lotada. Não. Isso significa, veja bem, versículo 17, Jesus disse, se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou como cobrador de imposto. Então, eu quero aclarar isso um pouco, porque as pessoas acham, a igreja, pastor, todo mundo apresentar na frente da igreja. Não. Olha, você não pode permitir que seu conflito possa causar danos aos membros da igreja, possa causar danos a toda a igreja. Porque, primeiro, o pastor não deve permitir isso, de maneira nenhuma. Comigo isso não vai acontecer. Não adianta quanto você quer colocar na oferta, não adianta se você quer abençoar a igreja, abençoar o pastor, ou se seu filho vai deixar de cantar ou tocar um instrumento, não adianta. Isso não tem influência nenhuma. Mas você não pode permitir que o conflito traga e cause danos aos membros da igreja. Veja, no nosso companheirismo, nós aplicamos isto de uma maneira muito prática, isso trazendo o envolvimento de um pastor ou de um líder. Às vezes é de um pastor, o pastor da igreja, às vezes você pode trazer outro pastor junto com ele, para 2 pastores ouvir a situação, e se isso não resolve, você traz o líder da região. Aqui no Brasil, o líder da América do Sul é o pastor Juan Pablo da Argentina, mas isso já é numa situação bem extrema. Mas o pastor ele pode se envolver, ouvir os detalhes, ajudar a tomar decisão, guiar as pessoas a tomar decisões e até, se necessário, fazer um julgamento. Isso é bíblico, em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 1, diz assim, quando as pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Aí você diz, mas pastor, está falando de juízes, de tribunal, mas não é juízes da lei. Estamos falando da igreja. Estamos falando da igreja, não estamos falando do Supremo Tribunal Federal e o juiz, não sei das quantas. Não estamos falando disso. Não estamos falando para ir na corte no centro da cidade. Estamos falando de o que vem sendo essa palavra juízes escolhidos pela igreja. Ou seja, líderes na congregação, pastores, pessoas que têm sido escolhidas, que têm um testemunho comprovado e também autoridades nomeadas, como o pastor, entendeu? Ou o pastor assistente, no caso do tamanho da igreja precise de um. Então, não juízes da lei, mas é assim quando se o caso precisa levar a um tribunal, o tribunal seria o pastor ou um grupo de pastores ou líderes no caso. E isso é uma coisa que tem que ser obedecido. Deve ser obedecido, por quê? Porque é o melhor para toda a congregação. Se o pastor diz, olha, o melhor é isso e aquilo outro, isso vai ser melhor para toda a congregação, não adianta uma das pessoas dizer, mas eu não estou de acordo. Você não está de acordo, então, veja bem, porque aqui
nos diz, se chega uma pessoa que não está de acordo, ou seja, no pior dos casos, porque lembre-se, qual é o objetivo? Resolver o conflito, reconciliação, mas se chega o pior dos casos e não existe, a situação continua igual e fica pior, o pastor tem que fazer o que se chama, o que vem ser a melhor escolha para o bem da igreja. Nesse caso, nossa escritura, uma vez mais, se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, se o pastor diz vamos fazer assim, vamos resolver assim, se ele não aceitar, veja bem, trate-o como um gentil ou como cobrador de impostos. Ou seja, você pergunta à pessoa, irmã, você quer viver como cristão, sim ou não? Se você quer viver como cristão, a Bíblia ensina isso, você tem que controlar suas emoções e fazer o que Deus diz e viver como cristão. Escolher, em vez de ficar escolhendo de uma maneira egoísta, porque me magoaram, porque me encheram, porque me disseram isso, porque me disseram aquilo. Não, você quer viver como cristão ou você quer viver como um pagão? Você escolhe a maneira que você quer ser egoísta, ferir as outras pessoas, porque assim, se essa é a sua escolha, ou você vive como cristão, ou você vai viver como um egoísta, ou alguém que quer ferir as outras pessoas. E se você for viver dessa maneira, ou seja, no metade da escritura, então se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, veja bem, diz que o resultado final, você já não pode continuar a ser membro da igreja. Você não pode continuar se congregando aqui. O nosso companheirismo tem proteções, tem política que diz, desculpa, mas você não aceitamos que você participe da nossa igreja. Por quê? Porque temos que proteger os outros. Mesma coisa acontece com esse negócio do coronavírus. Uma pessoa que está doente tem que ficar em quarentena até ficar boa e não, enfim, trazer infecção para os outros. Porque diz, se essa pessoa não aceitar nem a decisão da igreja, você trata ele como cobrador de imposto. Trate ele como gentil ou cobrador de imposto. Eu não sei se você sabe, na Bíblia os cobradores de impostos, eles eram considerados como ladrões. Ou seja, trata ele como ladrão. Por quê? Porque ele está querendo roubar a paz, a harmonia da igreja. Ele não está interessado em resolver a situação da igreja. Ele não está nem aí. Então, o resultado final, o pastor diz, olha, eu tenho tentado, tenho procurado, vamos conversar, vamos orar, mas no resultado final, no fim das contas, você vai querer aceitar o versículo 17, como Jesus disse, ou não? Se não, olha, você não pode continuar sendo mais membro da igreja, do nosso companheirismo. E eu conheço histórias de pessoas que saem de uma igreja, criaram encrenca, criaram briga, mudam para outra cidade pensando que lá vão chegarem na igreja, e quando chega lá, de uma maneira, logo a pessoa sabe, ou o pastor sabe que ele está se mudando para outra cidade, e lá tem uma igreja e conhece o pastor, ou liga para o pastor, ou chega lá e no bate-papo, eu ia na outra igreja do outro pastor, e daqui a pouco começa a conversar e diz, olha, cuidado que esse cara é problema, essa família é problema, só quer encrenca, só quer briga, não quer se submeter à palavra de Deus. Então, a política de resolução de conflitos que nós temos uma carta dada pelos nossos líderes que dá os passos do processo de reconciliação para que isso aconteça. São proteções estabelecidas nas nossas igrejas, o nosso companheirismo para isso. E as pessoas podem, como eu disse, solicitar e pedir, olha, você pode chamar outro pastor aqui perto para a gente conversar, mas do nosso companheirismo. Então, essa nesse assunto de resolver conflitos, o processo de reconciliação. O processo de reconciliação. E é muito fácil, você pode ter perguntas ou comentários, colocar no chat para a gente responder, ou se não, escreve, manda pelo WhatsApp, manda pelo correio eletrônico que está embaixo. Se você olhar aqui embaixo está o WhatsApp, o correio eletrônico, você pode ver e você pode se comunicar conosco e para resolver, ou a próxima vez que a gente se ver na igreja, você pode perguntar e a gente pode aclarar isso. Mas processo de reconciliação, porque de nada adianta, depois de um conflito, tentar resolver o conflito, mas não reconciliar, ou seja, sim, a gente resolveu o conflito, mas eu já não falo mais com eles. Isso não é cristão, isso não é cristão. Tá? Então Jesus nos dá esse exemplo. Uma vez mais, se você
Tem alguma pergunta, algum comentário, coloca ali embaixo, coloca no chat ou manda pelo WhatsApp para se perguntar. Eu quero fechar esse estudo em oração esta noite. Lembre-se que só falta um estudo mais nessa série de resolver conflitos. E vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Deus. Senhor, esta noite, agradecemos pela Tua palavra, pela Tua ensinança, Senhor, de como resolver conflitos e obter, Senhor, reconciliação. Nos ajuda a ter um coração que quer Te agradar, e se por acaso não conseguimos resolver nossos conflitos ou conseguir a reconciliação, nos ajuda, de acordo com Tua palavra. Senhor, se esta noite tem alguém assistindo esse estudo que não está salvo, não está bem com Deus, tem pecado nas suas vidas, não acredita na Tua palavra, Senhor, eu peço que você toque seus corações, traga essa pessoa ao arrependimento. Ou talvez tenha alguém assistindo esta noite que está longe de você, afastado da palavra de Deus, talvez foi por um conflito, talvez por uma falta de reconciliação e hoje se encontra longe de relacionamento com você. Eu quero fazer uma oração. Se você é essa pessoa, você não está salva ou você está afastado, desviado dos caminhos de Deus, repita comigo em voz alta esta noite, com a cabeça inclinada e os olhos fechados. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu peço que você toque meu coração e minha vida com o Teu Espírito Santo. Me perdoa de tudo errado que eu tenho feito e me ajuda a viver para você todos os dias da minha vida. Eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Esta noite, Senhor, eu peço por essas pessoas que têm feito esta oração, que você toque os seus corações, suas almas com o Teu Espírito Santo. Quebra toda a maldição do inferno. Ajuda elas a Te conhecer no nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Te agradeço, Senhor Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se comunica uma vez mais conosco ali embaixo no WhatsApp, pelo correio eletrônico, e vamos ouvir a palavra, para nós podermos ajudar a você a viver para Deus. Não se esqueçam, temos um estudo mais, eu mandarei o link. Se você não recebe o link, se comunica conosco para receber notificação, ou se subscreve no canal e faz um clique na campainha, assim você recebe notificação quando tem o próximo evento, tá bom? Vamos fechar o estudo em oração, vamos agradecer a Deus esta noite. Senhor, obrigado pela Tua palavra esta noite, Te agradecemos por tudo que você está fazendo em nossas vidas. Eu peço, Senhor, que Teu nome seja louvado e glorificado. Senhor, Te pedimos que você nos ajude neste processo de reconciliação, a seguir a Tua palavra. Te agradecemos tudo isso no nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Uma boa noite e que Deus os abençoe. Amém.